casa, público que está em casa. Declaro aberto o expediente do dia da terceira reunião ordinária do primeiro período legislativo em 19 de março de 2026. Convido o primeiro secretário Nadilson Nunes para fazer a leitura da pauta do dia. Leitura da ata da primeira reunião ordinária. Senhor presidente, eu queria pedir para facultar a leitura da ata. Permitido. Ok. Leitura da mensagem justificativa ao projeto de lei do Legislativo número 03/2026. Excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, submeto à elevada apreciação desta egréria Casa Municipal o projeto de lei que institui a Política Municipal de Prevenção, Combate e Atendimento às Vítimas de Violência Sexual no município de Itacaimbó, estabelecendo protocolos sem consentimento é violência nos estabelecimentos de lazer, bem como regulamentando no âmbito municipal a Lei Federal 12.845, de 1º de agosto de 2013, conhecida como Lei do Minuto Seguinte. A violência sexual constitui uma grave violação dos direitos humanos, sendo responsável por profundas consequências físicas, psicológicas e sociais para suas vítimas. Trata-se de um problema complexo de saúde pública e segurança social que exige atuação integrada do poder público, da sociedade civil e da iniciativa privada. Para fins de compreensão da gravidade do problema, marcando os 20 anos do Instituto de Pesquisa Data Senado, a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher revelou que 3,7 milhões de brasileiras sofrem algum tipo de violência doméstica ou familiar, sofreu alguma violência doméstica ou familiar em 2025. Esses resultados ainda acenderam um alerta. A maioria das agressões ocorre na presença de outras pessoas, posto que entre as vítimas de violência no último ano, 71% afirmaram que havia crianças presentes durante a agressão, das quais uma parcela significativa eram filhos e filhas das vítimas. A pesquisa também mostra que a violência costuma ser recorrente, tendo em conta que quase 6 em cada 10 mulheres relataram que as agressões ocorreram há menos de 6 meses, enquanto 21% afirmam conviver com episódios há mais de um ano. Embora muitas mulheres relatem situações como insultos, humilhações e ameaças, 33% vivenciaram ao menos uma das 13 formas de violência apresentadas na pesquisa, mas parte delas não se reconhecem como vítima na pergunta direta. A pesquisa Data Senado ainda estimou que 17% das vítimas de agressões mais graves provocada por homem continuam convivendo com o agressor no momento da entrevista. O índice é mais elevado, 19% entre as mulheres fora da força de trabalho, destacando inclusive que as agressões costumam começar cedo. A maior parte das entrevistadas, 38%, disse que foi agredida pela primeira vez aos 19 anos. Pela primeira vez, a pesquisa investigou a presença de outras pessoas no momento das agressões, destacando que em 40% dos casos nenhuma testemunha ofereceu ajuda, apontando inclusive que a maioria das vítimas não busca ajuda formal. O principal motivo para não denunciar é a preocupação com os filhos, que apareceu em 17% das respostas, seguidas por descrença na punição, aparecendo com 14%, e a confiança de que seria a última agressão, 13%. As primeiras redes de apoio continuam sendo amigos, parentes e igreja, enquanto a procura por delegacias da mulher, delegacias comuns ou serviços como o Ligue 180 permanece reduzida. Vejamos um breve resumo dos dados da pesquisa apresentada. Rede de apoio: 57% buscaram apoio de familiares, 53% recorrem à igreja, 52% contaram com os amigos, outros 28% ligaram para a polícia militar,
Outros 28% registraram denúncia em delegacias de mulher e 11% acionaram o Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher. Anexo a isso, um levantamento inclusive do G1 identificou 336 condenados ou suspeitos de feminicídios que são procurados pela Justiça no Brasil. Eles têm mandados de prisão em aberto e, portanto, deveriam estar presos, mas continuam em liberdade. A maioria das ordens é de prisão preventiva, quando a autoria já foi identificada e o suspeito deve ser preso durante o processo. Também há mandados de recaptura, ordens após condenação definitiva e prisões decretadas depois da sentença em primeira instância. Nesse contexto, a presente proposição legislativa busca instituir uma política pública municipal abrangente voltada à prevenção da violência sexual, à proteção das vítimas e à garantia de atendimento humanizado e eficiente pelos serviços públicos de saúde e pela rede municipal de proteção. O projeto estabelece, entre outras medidas, a criação do protocolo Sem Consentimento é Violência, voltado aos estabelecimentos de lazer do município, como bares, restaurantes, casas de shows, eventos e espaço de entretenimento. A adesão ao protocolo incentiva esses estabelecimentos a adotarem medidas preventivas e protocolos de acolhimento às mulheres em situação de risco ou vítimas de violência sexual, incluindo a capacitação de funcionários, instalação de mecanismos de segurança e a criação de ambiente seguro para o acolhimento das vítimas. A proposta também regulamenta no âmbito municipal a Lei Federal número 12.845 de 2013, garantindo que os serviços de saúde do município estejam preparados para oferecer atendimento emergencial, integral, multidisciplinar e humanizado às vítimas de violência sexual, incluindo diagnóstico e tratamento de lesões, atendimento psicológico e social, profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez, além de orientações sobre os direitos legais das vítimas. Nesses termos, vislumbra-se que a proposta legislativa fortalece circunstancialmente a articulação da rede municipal de proteção, integrando ações entre os serviços de saúde, assistência social, segurança pública, conselhos municipais e organizações da sociedade civil, com o objetivo de assegurar atendimento digno, eficaz e humanizado às vítimas. Outro ponto relevante da proposta consiste na previsão de campanhas educativas e programas de capacitação, destinados a promover a conscientização da população sobre a violência sexual, incentivar a denúncia e fomentar a construção de uma cultura de respeito, igualdade de gênero e proteção às mulheres. Dessa forma, a presente iniciativa representa um avanço significativo na consolidação de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres e ao enfrentamento da violência sexual em nosso município, contribuindo para a promoção da dignidade humana, da justiça social e da construção de uma sociedade mais segura e igualitária. Diante da relevância da matéria e da necessidade de fortalecimento das políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência sexual, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação do presente projeto de lei. Maria Nazaré Santos de Paula, vereadora autora. Leitura do projeto de lei, do Legislativo número 03/2026. Institui a política municipal de prevenção, combate e atendimento às vítimas de violência sexual no município de Itacaimbó, bem como regulamenta a Lei Federal 12.845, de 1º de agosto de 2013, a lei do minuto seguinte, dando ainda outras providências. A vereadora Maria Nazaré Santos de Paula, no exercício regular do mandato eletivo e no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, bem como nos termos das prerrogativas dispostas na Lei Orgânica Municipal e pelo regimento interno, cumprindo-se ainda os trâmites legislativos e formais e ainda, considerando que a violência sexual constitui grave violação aos direitos humanos,
atingindo diretamente a dignidade, a integridade física e psicológica e a liberdade das vítimas, bem como representa relevante problema de saúde pública e segurança social, produzindo impactos físicos, psicológicos e sociais de longa duração às vítimas. Considerando que é dever do Estado, em todas as suas esferas, promover políticas públicas destinadas à proteção das mulheres e ao enfrentamento de todas as formas de violência de gênero, da mesma forma, diante da necessidade de fortalecer a rede municipal de proteção e atendimento às vítimas de violência sexual, mediante atuação integrada entre os serviços de saúde, assistência social, segurança pública e demais órgãos de administração pública, considerando que a Lei Federal 12.845, de 1º de agosto de 2013, estabelece a obrigatoriedade de atendimento emergencial, integral e multidisciplinar às vítimas de violência sexual nos hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde, sendo premente a necessidade de regulamentação e fortalecimento das disposições federais no âmbito municipal, garantido atendimento humanizado e imediato às vítimas. Considerando que o atendimento rápido e adequado às vítimas de violência sexual contribui para a redução dos danos físicos e psicológicos, bem como para a prevenção de vestígios e elementos probatórios necessários à responsabilização dos agressores. Considerando a importância da implementação de medidas preventivas em espaços de lazer, entretenimento e convivência social, locais nos quais frequentemente são registrados casos de assédio e violência sexual, os quais desempenham um papel relevante na prevenção da violência sexual, podendo colaborar na identificação de situações de risco e no acolhimento imediato das vítimas. Considerando a necessidade de promover ambientes seguros e livres de violência nos espaços públicos e privados destinados ao entretenimento e à convivência social, e a importância de capacitar profissionais da rede pública e privada para o acolhimento adequado às vítimas de violência sexual, evitando situações de revitimização. Considerando, por fim, que a implementação de políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate à violência sexual contribui para a promoção da desigualdade humana, da justiça social e da construção de uma sociedade mais segura, justa e igualitária, de maneira que, em vista de todo o exposto, submete-se à deliberação do douto plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica instituída a Política Municipal de Prevenção, Combate e Atendimento às Vítimas de Violência Sexual no âmbito municipal de Itacaimbó, com a finalidade de prevenir a ocorrência de violência sexual, promover ambientes seguros e garantir atendimento humanizado às vítimas. Artigo 2. A política municipal de que trata esta lei será desenvolvida em articulação com as políticas públicas de saúde, assistência social, segurança pública, educação e direitos humanos. Artigo 3. São objetivos da política pública municipal. 1. Prevenir a violência sexual em todos os espaços públicos e privados do município. 2. Garantir atendimento emergencial humanizado e multidisciplinar às vítimas. 3. Fortalecer a rede municipal de proteção às mulheres. 4. Promover campanhas educativas e ações de conscientização. 5. Estimular a participação de estabelecimentos privados na prevenção da violência sexual. 6. Garantir o respeito à dignidade, à autonomia e integridade física e psicológica das vítimas. Artigo 4. A política municipal observará os seguintes princípios. Primeiro, dignidade da pessoa humana. 2. Igualdade de gênero. 3. Respeito à autonomia da vítima. 4. Atendimento humanizado e não retivimizador. 5. Integração entre os órgãos públicos e a sociedade civil. 6. Prevenção da violência e promoção da cultura de paz. Artigo 5. Constituem diretrizes da política municipal. Fortalecimento da rede municipal de proteção às mulheres. 2. Capacitação permanente dos profissionais que atuam no atendimento às vítimas. 3. Estímulo à denúncia e à responsabilização dos agressores. 4. Garantia de atendimento imediato às vítimas no serviço de saúde. 5. Desenvolvimento de programas educativos voltados à prevenção da violência sexual. Artigo 6. Fica instituído no município de Itacaimbó
o Protocolo de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra as Mulheres, denominado Sem Consentimento à Violência, ao qual poderão aderir voluntariamente os estabelecimentos de lazer, sem qualquer tipo de custo para tanto. Artigo 7. Para fins desta lei, considera-se estabelecimento de lazer, bares, restaurantes, casas de show, casas de eventos, boates, clubes e estabelecimentos esportivos, espaços culturais e outros estabelecimentos similares destinados ao entretenimento. Artigo 8. Os estabelecimentos que aderirem ao protocolo deverão adotar medidas de prevenção e acolhimento às vítimas de violência sexual. Artigo 8. O auxílio à mulher vítima de violência deve ser prestado pelo estabelecimento de lazer mediante serviço de prevenção e de suporte através das seguintes diretrizes. 1. Divulgação em lugar público visível e de ampla circulação a sua adesão com o selo "Aqui, consentimento é lei", devendo ser afixado cartazes nos espaços informados acerca da disponibilidade do estabelecimento de prestar auxílio à mulher que se sinta em situação de risco ou que tenha sofrido uma violência. 2. Treinamento do corpo de funcionários de estabelecimento, que deverá incluir um passo a passo de acolhimento e encaminhamento aos equipamentos da rede de proteção às mulheres, caso esse seja o desejo da vítima. 3. Inclusão no programa de treinamento de temas como violência contra a mulher, com foco em violência sexual e assédio, machismo, racismo, LGBTfobia e outros. 4. Instalação de câmeras de segurança em lugares estratégicos como entrada de banheiros, escada, corredores e lugares de pouca visibilidade, ou aumentar a luminosidade em locais de risco para adequar os ambientes aos termos do protocolo. 5. Comprometimento do estabelecimento de não exibir propagandas com imagem que apresente mulheres como objetos de desejo sexual ou imagens que mostrem elas em posições depreciativas, de subordinação ou de incitação à violência. 4. No caso de uma violência ser detectada ou testemunhada, a ação prioritária deverá ser cuidar da mulher agredida ou ameaçada, assegurando-se que esta mulher receba os cuidados apropriados e, no caso de agressões graves, estupro ou abuso sexual, que esta não seja deixada sozinha em nenhum momento, a menos que ela o solicite. 7. A vítima deve ser acolhida o mais rápido possível, sem questionamento sobre a veracidade do seu relato por pessoas treinadas, se possível por uma mulher, em ambiente reservado, devendo ser verificado se ela não corre algum tipo de perigo imediato, mantendo-a afastada e protegida do possível agressor. 8. Todos os esforços devem ser feitos para garantir que a vítima receba as informações necessárias acerca dos possíveis encaminhamentos legais e dos seus direitos, como o apoio médico e psicológico, independentemente de qualquer denúncia ou não, respeitando sua autonomia, conforme a Lei Federal 12.845, de 1º de agosto de 2013. 9. No momento do acolhimento da vítima, deve-se evitar qualquer atitude de cumplicidade ao suposto agressor, mesmo que seja apenas para conduzir o risco de tensão, sendo primordial demonstrar uma clara rejeição à atitude do agressor, coletando informações acerca dele para eventuais denúncias formais que a vítima deseje realizar. 10. Se for desejo da vítima, o estabelecimento deverá localizar alguém de sua confiança para se manter a seu lado e a acompanhar nos procedimentos que se fizerem necessários, respeitando sua autonomia. 11. Deve-se ofertar acompanhamento até o embarque da mulher, seja em seu carro ou outro meio de transporte, diante de situações de vulnerabilidade e risco de violência sexual. 12. Tanto a privacidade da mulher agredida como a presunção de inocência da pessoa acusada devem ser respeitadas, de modo que não sejam expostos publicamente e indevidamente. 13. As imagens de vídeo monitoramento da segurança do estabelecimento deverão ser disponibilizadas para possíveis casos de investigação e denúncia por agente público. Inciso 1. A adesão ao protocolo inviabiliza o estabelecimento de proibir a entrada de pessoas por discriminação de vestimenta ou por aparência. Inciso 2. O estabelecimento de lazer que aderirem ao protocolo deverão direcionar esforços para dar efetivo cumprimento
a todas as diretrizes trazidas pela lei. Inciso 3. Sempre que possível, o atendimento inicial deverá ser realizado por profissional capacitado ou funcionário do estabelecimento. Artigo 10. A Prefeitura Municipal fica autorizada a criar o selo de consentimento a que é lei a ser concedido àqueles estabelecimentos que cumpram a pelo menos metade dos requisitos descritos no artigo 11 desta lei, devendo necessariamente cumprir a diretriz de passar por treinamento e formação em prevenção e combate à violência sexual contra as mulheres. Parágrafo único. Ao aderir o protocolo de que trata esta lei, os estabelecimentos poderão afixar cartazes com o selo consentimento a que é lei, de forma a indicar lugares seguros para mulheres, podendo inclusive utilizá-los em suas peças publicitárias. Artigo 11. A Prefeitura fica autorizada a criar e manter um cadastro a ser denominado consentimento a que é lei, que reunirá a listagem de estabelecimentos que aderiram ao referido protocolo, podendo estes serem divulgados anualmente para conhecimento da população e ciência daqueles que assumirem o presente compromisso. Parágrafo único. Para ser incluído no cadastro de que trata o caput, os estabelecimentos devem cumprir pelo menos metade dos requisitos descritos no artigo 11, devendo necessariamente cumprir a diretriz de passar por treinamento e formação em prevenção e combate à violência sexual contra as mulheres. Artigo 12. A Prefeitura fica autorizada a promover campanhas de informação e promoção acerca do protocolo sem consentimento à violência, visando a adequação deste por parte dos estabelecimentos comerciais situados neste município, promovendo atividades para a conscientização da população acerca das medidas a serem tomadas em situações de violência sexual. Artigo 13. Fica ainda regulamentado no âmbito do município de Itacaimbó a Lei Federal 12.845, de 1º de agosto de 2013, a qual tem como objetivo estabelecer como prioridade que os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes da violência sexual e encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social. Parágrafo único. Considera-se violência sexual, para os efeitos desta lei, qualquer forma de atividade sexual não consentida. Artigo 14. O atendimento imediato às vítimas de violência sexual passarão a ser obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do SUS, compreendendo os seguintes serviços: 1. Diagnóstico e tratamento de lesões físicas no aparelho genital e nas demais áreas afetadas. 2. Amparo médico, psicológico e social imediato. 3. Facilitação do registro da ocorrência e encaminhamento ao órgão de medicina legal e às delegacias especializadas com informações que possam ser úteis à identificação do agressor e à comprovação da violência sexual. 4. Profilaxia da gravidez. 5. Profilaxia de DSTs. 6. Coleta de material para a realização de exame de HIV para posterior acompanhamento e terapia. 7. Fornecimento de informações à vítima sobre os direitos legais e sobre todos os serviços sanitários disponíveis. Parágrafo único. Os serviços de que trata esta lei são prestados de forma gratuita aos que dela necessitarem. Artigo 15. No tratamento das lesões, caberá ao médico preservar materiais que possam ser coletados no exame médico legal, devendo estes ser encaminhados aos órgãos policiais para coleta e exame de DNA que possa para possível e futura identificação do agressor. Artigo 16. Os hospitais integrantes do SUS deverão assegurar atendimento integral às vítimas de violência sexual. Artigo 17. O Poder Executivo fica autorizado a promover programas de capacitação para fiel cumprimento das disposições estabelecidas pela lei, destinados a 1. Profissionais de saúde. 2. Profissionais de assistência social. 3. Profissionais de segurança pública. 4. Funcionários de estabelecimentos aderentes ao protocolo. Artigo 18. O Poder Executivo fica autorizado a promover campanhas educativas voltadas à prevenção da violência sexual,
a divulgação dos direitos das vítimas, a promoção do respeito às mulheres e a conscientização da população sobre a importância da denúncia. Artigo 19. O Poder Executivo fica autorizado a articular ações entre os órgãos públicos correlatos, tais como unidade de saúde, órgãos de assistência social, conselhos municipais, órgãos da segurança pública e organizações da sociedade civil. Artigo 20. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias deste Poder Legislativo Municipal, existentes na lei orçamentária vigente, as quais poderão ser suplementadas, se necessário for, em conformidade com a Lei Federal 4320 de 64. Artigo 21. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente lei no que couber. Artigo 22. Essa lei entra em vigor após sua aprovação na data da sua publicação. Maria Nazaré Santos de Paulo, vereadora autora. Leitura do projeto de decreto número 01 de 2026. Ementa, outorga título de cidadão honorário do município de Itacaimbó e adota outras providências. Artigo 1. Fica outorgado título de cidadão honorário de Itacaimbó ao senhor Carlos Vera, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores e deputado federal, pelos inúmeros e relevantes serviços prestados a essa municipalidade. Artigo 2. O presidente da Câmara Municipal de Itacaimbó, em consonância com o homenageado e festivo, fazer outorga do pergaminho alusivo ao título de cidadão de que trata o presente decreto legislativo, com o autor desta proposição. Caberá designar dia, hora e local para a sessão solene e fazer outorga do pergaminho alusivo ao título de cidadania de que trata o presente decreto legislativo. Artigo 3. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Sala Rildo Guedes, da Câmara de Itacaimbó, em 19 de março de 2025. Nadilson Nunes da Silva, vereador autor. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhor e senhoras vereadores. Nascido no sertão do Pajeú, Carlos Vera começou cedo sua trajetória política. Aos 16 anos, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, inspirados pelos ideais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aos 18, foi eleito presidente da Associação Rural de Poço Dantas, em Itabira, e posteriormente eleito vice-presidente e presidente da CUT Pernambuco, onde exerceu 2 mandatos, de 2012 a 2015 e de 2015 a 2018. Em 2018 foi eleito deputado federal com mais de 70 mil votos e em 2022 foi reeleito com mais de 127 mil votos. Foi o primeiro pernambucano a presidir a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara no ano de 2021 a 2022. Por sua atuação, foi reconhecido em 2024 como um dos 5 melhores parlamentares do Nordeste pelo Prêmio Congresso em Foco. Atualmente ocupa posições de destaque no Congresso Nacional, sendo o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara dos Deputados e um dos coordenadores da bancada de Pernambuco no Congresso Nacional. Seu mandato é marcado pela defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, da agricultura familiar e das populações minorizadas. Neste ano de 2026, é considerado pelo DIAP um dos 100 deputados mais influentes do Brasil e agora foi mais uma vez indicado ao Prêmio Congresso em Foco. Em julho de 2025, foi eleito presidente estadual do PT de Pernambuco para a gestão 2025 a 2029, com mais de 90% dos votos. Sala Rildo Guedes, da Câmara Municipal de Itacaimbó, 19 de março. Nadilson Nunes da Silva, vereador autor. Leitura do requerimento número 8 de 2026. Requerer à mesa diretora, ouvida todas as formalidades regimentais, que seja encaminhada à senhora prefeita, para que seja feito o desentupimento e a restauração da passagem molhada, perto de Expedito, na Boa Vista de Baixo. A restauração e o desentupimento da passagem molhada se fazem necessários devido às condições atuais de estrutura
que se encontra danificada e obstruída, dificultando o escoamento adequado da água. Essa situação pode causar acúmulo de água, erosões e risco para os moradores e para quem precisa utilizar o local para o deslocamento. A realização do serviço irá garantir melhores condições de tráfego, mais segurança para a população e evitar maiores danos à estrutura, principalmente em períodos de chuva. Sala Rio do Guedes Souza, em 19 de março de 2026, Eduardo da Silva Pereira, vereador autor. Leitura do requerimento número 9 de 2026, requerer à mesa diretora, ouvida todas as formalidades regimentais, que seja encaminhada à senhora prefeita, para que, junto ao órgão competente da prefeitura, seja construída uma passagem molhada no sítio Poço do Barão. Esse pedido tem como justificativa a importância de uma passagem molhada para todos da comunidade do sítio Poço do Barão e adjacências, onde, em períodos chuvosos, moradores ficam sem acesso à ambulância, mercadorias e deslocamento, acarretados pela interdição da estrada devido às chuvas. O local que será construída a passagem molhada já se encontra com tubos de concreto para serem colocados, restando à autoridade competente executiva e órgãos a realização do descrito requerimento. Sala Rio do Guedes Souza, 16 de março de 2026, Edivaldo José de Macedo, vereador autor. Requerimento número 10 de 2026. Ouvida todas as formalidades regimentais, requerer à mesa diretora que seja encaminhada à senhora prefeita para que seja feita a requalificação da estrada do sítio Boa Vista de Baixo, próximo à casa de Mardones Quaresma. A presente solicitação de requalificação da estrada é necessária em razão das condições precárias em que a via atualmente se encontra, apresentando buracos e falta de manutenção adequada, o que compromete a segurança e a mobilidade. A estrada é de grande importância para a população local, sendo utilizada diariamente para o deslocamento de moradores e acesso a serviços essenciais, como saúde e comércio. Sala Rio do Guedes Souza, em 19 de março de 2026, Fagno José de França, vereador autor. Leitura do requerimento número 11, de 2026, para que seja implantado na rede municipal de saúde o Implanon como método anticonceptivo. O implante subdérmico é um método contraceptivo de longa duração e alta eficácia, considerado vantajoso em relação a outras opções, e ele atua no organismo por até 3 anos sem necessidade de intervenções durante esse período. Após esse tempo, o implante deve ser retirado e, se houver interesse, um novo pode ser inserido imediatamente pelo próprio SUS, onde a fertilidade retorna rapidamente após a remoção. Entre os contraceptivos atualmente oferecidos pelo SUS, apenas o DIU de cobre é classificado como LARC, que é aquele contraceptivo reversível de longa duração. Esses métodos são considerados mais eficazes no planejamento reprodutivo por não dependerem do uso contínuo ou correto por parte da usuária, como ocorre com os anticoncepcionais orais ou injetáveis. Os LARCs são reversíveis e seguros. Certo da atenção a essa proposição, renova os votos de estima e consideração a esse Poder Legislativo. Sala Rio do Guedes, em 19 de março de 2026, Nadilson Nunes da Silva, vereador autor. Leitura do requerimento número 12, de 2026. Nos termos do artigo 125 do Regimento Interno, requerer à mesa diretora, obedecida a todas as formalidades regimentais, que seja encaminhada ao secretário de Obras, Jurandir de Brito, um urgente e veemente apelo para a reposição de calçamento da rua São José, onde reside Nalva Alves, Lenivaldo Severino e Dona Ivete. Solicita-se a manutenção e reposição do calçamento da via, tendo em vista os danos provocados pelas recentes chuvas que atingiram a localidade, e o grande volume de água tem ocasionado o deslocamento das pedras, o surgimento de buracos e o comprometimento da estrutura do calçamento, prejudicando as condições adequadas de uso da via. Sala Rio do Guedes Souza, em 19 de março de 2026, Maria Nazaré Santos de Paula, vereadora autora. Leitura da moção de aplauso número 01, 2026.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado congratulações no termo desta moção de aplausos à senhora Luana Cândido da Silva, professora e doutora em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte, pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade. A trajetória acadêmica e profissional de Luana Cândido dos Santos é marcada pela perseverança, pela superação de desafios e por um profundo compromisso com a educação. Oriunda da zona rural de Itacaimbó, sua história representa o caminho de muitos estudantes brasileiros que, mesmo diante de limitações socioeconômicas e geográficas, encontram na educação a possibilidade concreta de transformação pessoal e social. Desde cedo, a busca pelo conhecimento constituiu um elemento central em sua vida. Proveniente de um contexto rural, no qual o acesso às oportunidades educacionais é frequentemente limitado, Luana precisou enfrentar obstáculos significativos para dar continuidade aos seus estudos. Ao ingressar no ensino superior, mudou-se para a capital pernambucana e passou a residir em casa de estudante. Experiência que marcou profundamente sua formação humana e acadêmica, e foi nesse contexto de esforço coletivo, disciplina e resiliência que iniciou sua primeira graduação em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Durante a graduação, destacou-se por seu envolvimento em atividades acadêmicas e projetos de extensão, tendo atuado como bolsista do Programa de Educação Tutorial, Conexões Políticas Pedagógicas da Universidade. Essa experiência contribuiu significativamente para o desenvolvimento de sua visão crítica sobre os processos educacionais, bem como para o fortalecimento de seu compromisso com a formação docente e com a transformação social por meio da educação. Sua formação acadêmica seguiu um percurso de constante aprimoramento. Concluiu o mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Pernambuco, aprofundando seus estudos nas interfaces entre educação, sustentabilidade e desenvolvimento social. Posteriormente, ampliou ainda mais seu campo de investigação ao ingressar no doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde alcançou o mais alto grau acadêmico, consolidando sua trajetória como pesquisadora e educadora comprometida com as questões educacionais contemporâneas. Paralelamente à sua formação acadêmica, Luana buscou ampliar suas competências pedagógicas e linguísticas, possui especialização em Educação Especial Inclusiva, demonstrando seu compromisso com práticas educacionais que valorizem a diversidade e promovam a equidade no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, continua expandindo sua formação por meio das licenciaturas em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, na modalidade de Educação à Distância, e em Pedagogia pela UniCV. No campo das línguas, possui fluência em língua inglesa, com certificações obtidas pela Universidade de São Paulo e pela Associação Brasil-América. Também possui conhecimento intermediário em Libras, em Língua Brasileira de Sinais, Libras, certificado pelo Instituto Federal de Pernambuco, o que reforça seu compromisso com a inclusão e com a acessibilidade na educação. Antes mesmo de ingressar no ensino superior, sua formação técnica já evidenciava uma trajetória dedicada ao conhecimento e ao desenvolvimento social. Concluiu o ensino médio integrado no curso técnico em agroindústria pelo Instituto Federal de Pernambuco, experiência que contribuiu para ampliar sua compreensão sobre as dinâmicas socioeconômicas e ambientais no meio rural, e atualmente atua como professora de língua inglesa no Colégio Marista, onde desenvolve práticas pedagógicas voltadas ao ensino significativo e à formação integral dos estudantes. Sua atuação docente é marcada pela valorização de metodologias ativas, pelo incentivo à autonomia discente e pela promoção da educação crítica e humanizadora. Além da atuação docente, Luana também se destaca como empreendedora na área educacional e fundadora da Dream Language Academy, uma escola virtual de idiomas que tem como propósito democratizar o acesso ao aprendizado de línguas estrangeiras,
por meio de metodologias inovadoras e do uso de tecnologias educacionais. Seus interesses acadêmicos e profissionais concentram-se nas áreas de educação inclusiva, educação superior, meio ambiente, educação bilíngue e perspectivas transdisciplinares de ensino, refletindo sua crença na educação como instrumento de transformação social. A história de Luana Cândido da Silva revela uma trajetória construída com determinação, dedicação e propósito. Da zona rural de Itacaimbó aos mais altos níveis de formação acadêmica, sua jornada simboliza o poder transformador da educação e reafirma o papel do conhecimento como caminho para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária. Sala Rildo Guedes, da Câmara Municipal de Itacaimbó, em 19 de março de 2026, Nadilson Nunes da Silva, vereador autor. A palavra está com o presidente. Daremos início à ordem do dia, momento em que serão discutidas e votadas as proposições constantes na pauta desta sessão. Coloco em votação a ata da primeira reunião ordinária do primeiro período legislativo em 23 de fevereiro de 2026. Votação eletrônica. Aprovado. Coloco em votação a ata da terceira reunião extraordinária em 23 de fevereiro de 2026. Votação eletrônica. Aprovado. Coloco em votação a ata da quarta reunião extraordinária em 26 de fevereiro de 2026.
Aprovado. Coloco em segunda votação o projeto de número 23 de 2025, de autoria do Executivo. Regulamenta os instrumentos do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e do IPTU progressivo no tempo, no município de Itacaimbó, nos termos do artigo 180 da Constituição Federal e 5º e 8º da Lei Federal número 10.257/2001, Estatuto da Cidade e de outras providências. Esse é o do promotor. Aprovado. Coloco em segunda votação o projeto de número 24 de 2025, de autoria do Executivo. Institui a multa administrativa urbanística aplicável ao descumprimento de determinações da Prefeitura em matéria de parcelamento, uso e ocupação do solo. Aprovado. Coloco em votação o requerimento de número 08 de 2026, de autoria do vereador Eduardo da Silva Pereira. Aprovado. Seguindo o rito das reuniões da Câmara, o requerimento do vereador Edivaldo José de Macedo será retirado de votação devido sua ausência. Coloco em votação o requerimento de número 010/2026, de autoria do vereador Fagno José de França. Aprovado. Coloco em votação o requerimento de número 011/2026, de autoria do vereador Nadilson Nunes da Silva. Aprovado.
Coloco em votação o requerimento número 012 de 2026, de autoria da vereadora Maria de Nazaré Santos de Paula. Aprovado. Coloco em votação a moção de aplausos de número 01/2026, de autoria do vereador Nadilson Nunes da Silva. Aprovado. O projeto de decreto número 01/2026 de Nadilson Nunes vai ser encaminhado para as comissões. A palavra está facultada. A palavra está com o vereador Faia de Riacho. Boa noite, gente. Boa noite, funcionários da casa, público presente, presidente, senhores vereadores, vereadoras. Eu vim aqui falar um pouco do meu requerimento. Requerimento esse que pedia a requalificação da estrada do sítio Boa Vista de Baixo, aquela mesma estrada que leva à casa do ex-vereador Mardones, que aqui quero mandar um abraço a ele, que eu passei lá, está muito, muito ruim a estrada. E também fazer a requalificação da estrada do sítio Mocóis. Fui hoje lá para os alagoanos, no sítio Mocóis, está terrível, muito ruim a estrada. Eu acho que para passar um carro ali, numa emergência, é um Deus nos acuda. Eu espero que a prefeitura olhe com carinho essas duas estradas que estão tão necessitadas. Reiterar também o requerimento da senhora vereadora Nazaré, requerimento esse, Nazaré, que a gente aprovou, que é a requalificação da estrada não, do calçamento ali das baias de Jajá, que fizeram esse pedido a você, fizeram a mim. Espero, Nazaré, que a Secretaria de Obra olhe com carinho e faça imediatamente aquela requalificação ali, que está muito ruim, principalmente ali em frente das baias de Jajá. Parabéns, louvável o seu requerimento. E é dessa forma que a gente vai construindo o Tacaimbó mais forte. Todo mundo unindo, Câmara Municipal unidas. E hoje, dia de São José, agradecer a São José, agradecer a Deus principalmente, que a gente estava lá no sítio, nos Alagoanos, no sítio Mocó, lá no sítio Pé de Serra, arando terra. E eu vendo naqueles agricultores, na Deus, a fé, que se existia um homem de fé, se chamou agricultor. Hoje, sem cair um pingo de água, e eles dizendo, na minha terra, que eu estou com fé, que hoje dia de São José vai chover. E espero eu que até meia-noite, hoje ou amanhã, São José mande chuva para esse povo plantar, colher, e assim a gente fazer um São João de colheita, um São João farto. E um bom dia, uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Forte abraço. A palavra está com a vereadora Clarice de Ramos. Boa noite a todos, colegas vereadores, público aqui presente. Eu quero fazer um apelo. Eu pensei em fazer um requerimento para apresentar hoje, mas eu não tenho tido resposta dos meus. Não sei se os vereadores aqui têm tido, mas eu não tive nenhuma resposta, por isso eu não coloquei. Mas eu quero fazer um apelo aqui ao secretário de Agricultura, à prefeita, que fizeram a estrada da igrejinha, ficou ótima. Beleza, tudo bem, né? Só que, até então, tem uma passagem molhada,
que fica lá bem pertinho da fazenda de Washington. E essa passagem molhada está entupida, a água está passando por cima. E tá com muito perigoso ali de assalto, porque a gente tem que quase parar o carro ou a moto para a gente conseguir passar. Então, eu queria pedir, né, para que vocês olhassem. Eu sei que a prefeita, né, Joelda, ela sempre passa lá, que ela vai para a fazenda dela, e eu sei que ela passa lá e vê. Eu sei que está ruim mesmo. Então, ali só tinha um jeito de resolver o problema. Se fizesse uma pontezinha lá, aí sim, porque por mais que desentupa a bueira, né, mas sempre vai encher de terra, vai entupir. Porque quem passa lá vê que é um lugar bem ruim. Então, vocês olhem com carinho, Joelda, peça para o secretário ir lá, olhar direitinho, para que faça, né? Está muito perigoso ali, de assalto. Do jeito que está, né, as coisas hoje em dia, é muito assalto. E ali está um lugar muito fácil para que se seja assaltado. Então, era só isso, minha gente. Uma boa noite e até uma outra oportunidade. A palavra está com o vereador Nadilson Nunes. Boa noite, nobres vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem das suas residências. Gostaria de agradecer aos nobres vereadores e vereadoras por terem votado na moção de aplauso, onde a gente tem como objetivo reconhecer o papel da educação na transformação da vida das pessoas, principalmente daqueles nossos conterrâneos tacaimboenses, né? Luana Cândido foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer ainda quando eu estudava no Colégio Agrícola e sempre estava andando com ela no mesmo ônibus, no mesmo carro. Perdeu os pais de uma forma muito trágica, né, em um acidente ali próximo a Belo Jardim. Morreu o pai e a mãe dela, mas nem por isso ela baixou a cabeça e deixou de estudar e acreditar que com a educação ela teria uma transformação da sua vida. E ela se torna, com isso, um exemplo para muitos tacaimboenses, principalmente aqueles da zona rural, que acreditam que um futuro melhor é possível através da educação. Queria agradecer aos nobres vereadores por terem votado, mas aqui também, assim como a vereadora Clarice, gostaria de fazer um apelo à prefeita do município. Desde o ano passado, gente, que a gente vem discutindo aqui nessa Câmara, a gente tem conversado fora desse espaço com várias pessoas e infelizmente a gente não vê nenhuma atitude por parte da prefeita do município em relação a melhorar a segurança pública da nossa cidade. Ontem foram roubados mais 4 motos em um dia só em Tacaimbó. E a gente não vê providências. E quando a gente falar em providência, presidente, aí vão dizer que a atribuição da segurança pública não é do Executivo Municipal, é do Estado. Isso todo mundo já sabe, está na cartilha. Mas existem ações mínimas que podem ser feitas, como, por exemplo, a criação da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, vereador Faia, tem como objetivo resguardar o patrimônio público. Mas a Guarda Civil, a Guarda Pública, a Guarda Municipal também tem como função resguardar a vida dos cidadãos. Hoje, qual é a dificuldade que o crime, aliás, a facilidade que o crime tem encontrado em Tacaimbó? É que a gente só tem uma viatura, vereador Cícero. Uma viatura com duas pessoas. Na hora que a polícia está na cidade, os ladrões estão tocando o terror em Riacho Fechado. Na hora que a polícia vai para lá, eles vêm para a cidade e começam a roubar aqui. Se tivesse pelo menos 2 viaturas, com 4 pessoas dentro, cada viatura com 2 pessoas, a mais da Guarda Municipal, haveria um reforço e uma distribuição desses agentes de segurança, vereadora Nazaré. O que ajudaria a
diminuir a quantidade de crimes, ou quem sabe até a solução do crime. Porque o problema é que os caras estão roubando e não se prende ninguém. Então todo dia soma uma moto, todo dia alguma propriedade é assaltada. Aí eu fico questionando, até quando? Será que vai ter que morrer alguém da família da gente? Porque quando morre um pobre, não tem solução nenhuma. Agora, se morrer alguma família de um político ou de gente importante, aí a polícia aparece, resolve o problema, se prende o bandido. Tá um exemplo aqui, o nosso colega de Câmara, que é funcionário dessa casa, onde roubaram a moto da esposa dele na frente da casa dele e até hoje não se houve uma solução. E enquanto isso, a gente está aqui feito calango, só balançando a cabeça, e a nossa cobrança é mínima em relação a isso. Então, senhores vereadores, eu peço, eu sei que a prefeita está assistindo essa live, está assistindo a reunião da Câmara, ela é uma pessoa que gosta de estar inteirada do que acontece aqui dentro e fazer um apelo. Porque até semana passada, eu soube que tinha uma pessoa na prefeitura que estava ajudando o município a tentar diminuir essa quantidade de crime. Mas como faz 3 meses, vereadora Lia, que o cara não recebe nada e que nem relógio trabalha de graça, o cara foi embora. Então, assim, prefeita, vamos ter um pouco de sensibilidade com a população que está sofrendo. Faça, mande para essa casa, como eu já cobrei várias vezes a senhora, que mandasse para essa casa a criação do projeto de lei, da criação da Guarda Municipal, e pode ter certeza que vai ter o meu apoio aqui dentro. E uma conversa com todos os vereadores para que a gente tenha essa aprovação. A população, vereador Paulo, merece respeito, merece atenção e, acima de tudo, segurança para a gente poder andar tranquilamente e vir, poder trabalhar, se divertir, sabendo que a gente está resguardado, que vão ter pessoas da área da segurança pública cuidando de nós e cuidando dos nossos. Era só isso, que Deus nos abençoe e uma boa noite. A palavra está com a vereadora Nazaré. Excelentíssimo colegas vereadores, presidente, funcionário dessa casa, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez, trabalhando em prol do nosso município. Como diz o vereador Faia, unidos em prol de um Itacaimbó forte e cheia de realizações para o nosso povo de Itacaimbó. Agradecer pelo requerimento aprovado, no qual aquela rua está com difícil acesso. Já fiz vídeo, mandei para o nosso secretário, Jurandir. Já foi debatido, mas mesmo assim a gente faz o requerimento para que fique acobertado e que a população saiba que a gente está ali preocupados no bem-estar deles. Então, quando eu fiz, eu já mostrei que de Ivete também está danificado, como também da frente da garagem do meu compadre Adilmo. Então, a gente precisa. Foi uma forte chuva e danificou bastante o calçamento de Riacho. E aí a gente fica nas cobranças, né? Também agradecer, né, pelo projeto, no qual, como mulher, estamos aí no mês de março. A gente aproveitou para que esse projeto entrasse em tramitação na Câmara. Então, buscando, através da lei federal, essa prevenção para todas as meninas, todas as mulheres. Então, como nós mulheres, Clarice e vereadora Lia, estamos aí preocupados, né? Também não posso deixar de falar da estrada do nosso distrito, Riacho Fechado, que ficou, como as demais também, em uma grande qualidade. Ficou uma manutenção que foi feita. E isso eu venho aqui parabenizar todos os envolvidos,
porque a população está muito, muito gratificada com isso. É gratificante a gente ter uma estrada de qualidade, como o nosso distrito hoje, o acesso está uma maravilha. Então, parabéns à nossa prefeita, ao secretário de Agricultura Marquinhos, secretário de Obras Jurandir e a todos da gestão, Joelda Pereira. Mandar também um abraço ao meu amigo Obenilson, lá de Ibirajuba, que está nos assistindo. Um rapaz jovem, um profissional, atuante lá em Ibirajuba, nas consultorias da saúde e do direito humanos, e tive a honra de estudar com ele. Hoje ele disse: vereadora, vou assistir à Câmara de Itacaimbó, para a gente saber o quanto as pessoas também dos outros municípios se preocupam e acompanham nós. Então, ele é um jovem muito político, ele fortalece o trabalho lá em Ibirajuba, enfermeiro, especialista em saúde mental. E o meu forte abraço, meu amigo, colega de profissão, minha admiração e meu abraço para você. Que Deus te abençoe com muita sabedoria. Sem mais nada a tratar, forte abraço a cada um vereador, boa noite para todos, que Deus abençoe, que a sabedoria reine sobre nós. A palavra está com o vereador Paulo Dineste. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Porque eu estou meio fraco. Foi? Boa noite, senhores vereadores, vereadoras que estão aqui presentes. Boa noite, os povos que estão nos assistindo. Gente, como o povo já botou muito problema para a prefeita, eu vou botar mais um também. É assim, gente, eu tô de pé agora, que meu carro está batido, e eu vejo a dificuldade do povo subindo para a Portelinha para ser receitado lá, e não tem um transporte para levar e para trazer. Então está uma dificuldade danada, porque muitas das vezes tem gente que não tem nem R$1 para comprar pão, quanto mais para pagar um transporte para deslocar da sua casa para ir para lá. Mesmo assim, doentes eles vão, e quando é 10, 11 horas, os coitados descem naquele sol quente. Então eu quero pedir à prefeita para ver se ela organiza lá com os secretários para botar um carro lá para manter aquele povo indo, subindo e descendo, para ver se dá uma qualidade de vida melhor a eles, que o negócio está feio. Só sabe quem está no sol quente e doente, arrastando um menino novo. Tchau, obrigado e até mais. Boa noite. Irei fazer uso da palavra hoje. Mais uma cobrança à prefeita, né? Eu acho que hoje todo mundo veio com cobrança aqui. E a minha cobrança é sobre a causa animal. A causa animal foi uma causa que eu apoiei desde o início, mas que sozinho a gente não consegue fazer o que deseja. E a prefeita, junto comigo, fez as mesmas promessas nas casas, com os voluntários. E semana retrasada eu estive visitando alguns voluntários e pude ver de perto a dificuldade das pessoas que estão enfrentando todos os dias. Então peço à prefeita Joelda que olhe com um olhar especial. A gente fez a aprovação aí dos 2%, que é das emendas positivas dos vereadores, que infelizmente talvez não dê certo, mas de toda forma o recurso foi aprovado e está dentro do orçamento para ela trabalhar esse ano. Então que a prefeita possa pegar o dinheiro a qual eu destinei para a causa animal, para ajudar esses voluntários, seja com castração, seja com medicamentos, e pedir que o voluntário, o veterinário do município, possa dar assistência a esses voluntários, que ouvindo eles, a reclamação é grande, que liga para o veterinário, até para a vigilância sanitária também, e não está tendo esse suporte que necessário. Então peço à prefeita que possa se sentar com o secretário de saúde, com o veterinário, para que vocês possam ver essas situações e ajudar mais. Eu venho ajudando com o que eu posso, tirando do meu salário, como ração, medicamento, até castração. Meu carro que leva às vezes os animais para ONGs, para poder fazer castração, cirurgias. Então são várias situações que a gente tenta fazer com o que nós pode.
E aí o povo fica cobrando, dizendo, Eduardo prometeu isso para causa animal e até agora não cumpriu. Mas, infelizmente, criar despesa para o município, só quem pode fazer é o prefeito ou a prefeita, né, que pode colocar a mão na massa, tem a caneta, tem o dinheiro para fazer a ONG ou até uma casa de apoio, né, para ajudar esses voluntários e diminuir esse sofrimento dos animais. Então, venho pedir à prefeita Joelda novamente que possa olhar com carinho, que pare e dê atenção aos voluntários, né, que possa ajudar para que a gente possa dar as mãos e conseguir resolver essa situação. Porque depois não adianta a gente ir com conversa bonitinha em cima de palanque. A gente está no poder, a gente está na cadeira, a gente tem a caneta na mão, é hora da gente agir e fazer acontecer. Então, o meu pedido só é esse, para que a prefeita Joelda possa olhar com esse olhar especial, porque eu sei que ela tem um carinho pelos animais também, né, que possa ouvir os voluntários, que possa ajudar e a gente resolver esse problema. Diante mais, agradecer aos vereadores por ter aprovado meus requerimentos, né, e agradecer por mais uma reunião na proteção de Deus, com as bênçãos dele, e graças a Deus a gente está finalizando. Muito obrigado. Sem nada mais a tratar, declaro encerrada a terceira reunião ordinária do primeiro período legislativo.